Boa tarde, pessoal. Na paz do Senhor Jesus, tudo bem? Irmão Oswaldo aqui falando. E quero deixar uma palavra para vocês essa tarde. No Salmo 117. Deus é louvado por amor da sua bondade e veracidade. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Olha que tremendo quando essa parte diz assim, ó. E a verdade do Senhor é para sempre. A verdade do Senhor é para sempre. Ou seja, a verdade do Senhor, ela não muda. A verdade do Senhor é para sempre, né? Quantas vezes nós ouvimos muitas heresias por aí. Boa tarde, senhor Luiz. E porém a verdade do Senhor é a mesma. A verdade do Senhor é a mesma. Ó. Ele é o leão da tribo de Judá. Bandeira de Israel, o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, abençoando a nossa nação brasileira. Então é uma palavra maravilhosa no Salmo de número 117, não é? Deixa eu mandar aqui um convite, ver aqui. A irmã Camila sempre entra aí, a irmã Camila. Gilberto aí, ó. Paz do Senhor, irmão Gilberto. Então, o salmista diz, louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Louvar ao Senhor, louvar, né, exaltar a Deus, elogiar o Senhor, né? Quão bondoso tem sido o Senhor, né? O Criador dos céus e da terra, e de todos os seus exércitos, quão bondoso tem sido Ele para conosco, não é? Se nós estamos, ó, respira, ó, o fôlego de vida, nós temos o fôlego de vida para manter esse corpo em pé, já é uma misericórdia de Deus. O salmista, ele também diz, eu deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Então o Senhor nos sustenta, né? Dormindo, o Senhor nos sustenta em vida para nós continuarmos a caminhar nessa terra para cumprirmos o propósito que Ele tem na vida de cada um de nós. Então, o Senhor tem um propósito em nossa vida. E enquanto nós não concluirmos o cumprimento, a finalização desse propósito, nós ainda estaremos nesse corpo físico. Porque quando nós saímos desse corpo físico, nós vamos voar, ou seja, os anjos irão nos levar ao terceiro céu, ao paraíso de Deus. O apóstolo Paulo teve um arrebatamento ao terceiro céu. E ele diz nesse mesmo texto, ele foi arrebatado ao paraíso. Então, enquanto nós estivermos nesse corpo físico, esse corpo físico fica se movendo sobre a terra. Fica indo aqui, fica indo ali e tal, fica caminhando nas suas imperfeições devido ao pecado. O pecado, ele é
hereditário, ele passou de Adão e Eva até nós, nos dias de hoje. O pecado ele vai de pai para filho. E aí, todos, fisicamente falando, estão sujeitos à morte. Todos estão sujeitos à morte, né? Por falar em morte, tivemos ontem a triste notícia de que o Pedro Rodrigues Filho foi assassinado. Ele foi morto ontem, né? Em Mogi das Cruzes. Mas eu fiquei com a minha alma em paz ao saber que ele entregou a sua vida para Jesus, não é? E as pessoas ficam dizendo assim, não, mas o Pedrinho Matador, ele matou muita gente, ele fez terrores, né? Isso e aquilo, né? Pois bem, a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância humana. Ou seja, ignorância é falta de conhecimento da palavra de Deus. A pessoa não conhece a palavra de Deus. A pessoa não conhece a Deus. Então a pessoa, ao dar lugar ao diabo, ele vai roubar, ele vai matar, ele vai destruir. Então ele vai fazer essas três coisas. Por quê? Porque está dando lugar ao diabo, que é o verdadeiro ladrão, que veio para roubar, matar e destruir. João 10:10. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Ou seja, vida para sempre, vida eterna. Mas essa vida eterna, ela só acontece fora desse tabernáculo terreno, fora desse corpo físico. Então nós estamos nesse corpo físico provisoriamente. E durante o nosso permanecer nesse corpo físico aqui na terra, nós temos um encontro com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela chega até nós. A palavra de Deus, ela vem até nós pela boca de muitos crentes. Ela ecoa até nossa vida pela boca de muitos crentes. Então, ao termos esse encontro com a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade, e aqui diz, e para sempre, e a verdade do Senhor é para sempre. Então, a palavra de Deus, que é a palavra do Senhor, é para sempre. Quando ela chega até nós, nós temos esse conhecimento de o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo nesse mundo, qual é o sentido da vida, qual é o sentido da vida. Então, quando você estava lá no ventre da sua mãe, dentro de uma bola cheia de água, você tinha braços, pernas, tudo se formando ali, e você, se você pudesse pensar, você diria assim para você mesmo, mas por que essas mãos, eu não pego em nada aqui? Por que essas pernas, se eu não saio daqui, eu não ando a lugar nenhum? Então, quer dizer, ali estava sendo preparado, certo? O seu corpo para que você entrasse nesse mundo visível, nesse mundo físico, material. E ao entrar nesse mundo, você utilizou as mãozinhas que Deus fez em você lá no ventre da sua mãe. Você utilizou as perninhas. Você utilizou os olhos para ver esse mundo colorido que Deus criou. Então ali houve um preparo para você entrar no mundo. Agora está havendo um preparo para você entrar no céu. Agora que você está com esse corpo feito, formado, com esta mente mais perspicaz de uma compreensão melhor das coisas, você está num preparo para entrar no céu, no paraíso. E para entrar no céu, você tem que se esforçar, porque Jesus disse assim, a porta é estreita. Que porta? A porta de entrada no céu. A paz, irmã Cíntia, olha a irmã Cíntia aí, feliz em tê-la conosco nessa tarde. Se quiser participar, manda um convite aí, viu? Pra gente bater um papo. Então, a porta é Jesus. Aí tem uma pergunta que é assim, quem foi que beijou a porta do céu e não entrou no céu? Judas Iscariotes, porque ele beijou Jesus, que é a porta de entrada no céu, a porta do céu, mas não entrou no céu, ele saiu e foi se matar porque traiu Jesus. Então, quem se mata vai direto para o inferno.
Em João 17, o próprio Jesus diz na sua oração sacerdotal ao Pai, fala assim, ó, Pai, daqueles que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, senão o filho da perdição. Falando de Judas Iscariotes. Dos 12, nenhum se perdeu, senão o filho da perdição. Então nós estamos no preparo para entrar no céu. Então é necessário a gente acreditar na verdade. Olha só, louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. A salvação é estendida a todas as nações da terra, a todos os povos, tribos e línguas. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade é grande, a tolerância do Senhor é grande. Louvar ao Senhor, a verdade do Senhor é para sempre. Olha que legal. Deixa eu colocar aqui a irmã Cíntia. Olha a irmã Cíntia chegando aí. Oi, Pai do Senhor. A paz do Senhor, irmã Cíntia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bem, graças a Deus. Você fala desde onde? Oi? Tá falando de onde? São José dos Campos, interior de São Paulo. São José dos Campos, Vale do Paraíba, Centro-Oeste Paulista. Uhum. Tudo bem com você, irmã? Tudo bem, graças a Deus. Então, você entrou na live há pouco, eu estou lendo o Salmo 117, que diz, louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Amém. Palavra forte, não? Muito forte. É o menor salmo da Bíblia com apenas 2 versículos, mas de uma profundidade muito, muito tremenda, porque diz que a benignidade do Senhor é grande para conosco, né? A benignidade quer dizer o quê? A tolerância, né? Misturado Sim, com sua bondade. Ela é grande para conosco. E a verdade do Senhor é para sempre. Estão dizendo que a verdade do Senhor, ela é para sempre. A verdade do Senhor, ela não é por algum momento. A verdade do Senhor é para sempre. É legal Amém. isso ou não é? Muito bom isso, não é? Verdade. Você tem alguma dúvida acerca de algum tema que deixa a sua mente um pouco confusa acerca das Escrituras, irmã Cíntia? Como eu falei, né, irmão? Muitas pessoas vêm falar para mim sobre casamento também, né? É. Aí ficam falando uma coisa, outra fala outra coisa, eu fico meio confusa. O que é certo e o que é errado. Entendeu? E aí Sobre eles mandam você ler divórcio, o algum que texto? traz. Eles mandam você ler algum texto das Escrituras Sagradas? Sim, eles pedem para mim ler Mateus. Deixa eu ver aqui. Eles pedem para ficar lendo Mateus. Depois eu tô anotando tudo no caderno agora, as coisas da Bíblia, para ter um conhecimento. Tô até com a Bíblia aqui, ó. Mateus, Porque... o quê? Mateus que capítulo? Ai, agora deixa eu lembrar aqui, irmão. Não sei se era o... Capítulo 19, acerca do divórcio? É sobre o divórcio. Capítulo 19 de Mateus, versículo 9, está escrito assim, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, a gente precisa entender essa palavra à luz do contexto. O que é o contexto? O contexto é o pano de fundo da história. Em que época foi escrita essa palavra, direcionada a que ouvintes, que povo, e qual que é a cultura, e quais são as leis desse povo? Então vamos começar assim. Mateus, ele escreveu para... O pano de fundo é esse, o contexto é esse. Texto sem contexto é pretexto para heresias. O contexto é esse. Mateus, ele escreveu para os judeus. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus, foi direcionado especificamente a um povo único, exclusivo, especial,
que é o povo judeu, certo? E o povo judeu, ele tinha em sua mão a Bíblia hebraica, que é o quê? A Torá. Quais são os livros? Os 5 livros de Moisés, de Gênesis até Deuteronômio, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É o Pentateuco. E tem também os livros históricos, os livros poéticos e proféticos. Isso compreende o Velho Testamento. A Bíblia hebraica dos judeus. Então, Mateus está escrevendo aqui direcionado a este povo. A este povo. O povo hebreu. O povo hebreu, o povo judeu. Tanto é que Mateus apresenta Jesus como o rei. Porque os judeus aguardavam a vinda do rei, do descendente de Davi, o Messias. E Mateus está apresentando Jesus aqui como o rei, como o filho de Davi. Então, para ver se você entender o livro de Mateus, o livro que Mateus escreveu acerca de Jesus, ele está falando muito reino dos céus. Já os outros evangelistas falam reino de Deus. E por que Mateus fala o reino dos céus, que é a mesma coisa, basicamente? Ele não fala o reino de Deus, porque os judeus, eles não tinham ali o costume de ficar falando o nome Deus como nós falamos, a todo instante. Então, Mateus, ele tinha esse cuidado, ele escrevia o reino dos céus, comparado a isso e aquilo e tal, ele escrevia dessa maneira, falando de Jesus para os judeus. Portanto, quando ele diz, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, então a causa de prostituição, aquele povo judeu conhecia muito bem o que a lei de Moisés dizia acerca desta causa, ou seja, a causa de prostituição. Quando acontecia uma causa de prostituição no meio do povo hebreu, no meio do povo judeu, o que acontecia? Acontecia que a jovem que era virgem, quando no seu casamento, aquele jovem judeu era descoberto pelo seu noivo, agora marido, na noite de núpcias, que ela não era virgem. Entendi. Aí sim, e só assim configurava a causa de prostituição, ou seja, ela na casa dos pais, ela cometeu, ela praticou a prostituição, ela se deitou com outro homem ou outros homens. Então ela cometeu ato sexual sendo solteira. Aí configura a causa de prostituição. E aí o que acontecia com esta jovem? A lei de Moisés mandava apedrejá-la. A lei de Moisés mandava apedrejá-la até a morte, e ela era apedrejada até a morte. Então, nesse caso, o judeu repudiava essa mulher, e aí sim ele casava com outra e não cometia adultério. Somente quando era provada esta causa de prostituição, que aqui no original, prostituição quer dizer porneia, de fornicação. E não tem nada a ver com adultério, ou seja, traiu o marido depois que se casou com ele. Não tem nada a ver. Então acontecia a prostituição antes do casamento. E aqui, nesse contexto, acontecia assim. Você pode ver que somente o evangelista Mateus é que escreve sobre essa causa, porque ele está direcionando o evangelho ao povo judeu. Se você for mais à frente em Marcos capítulo 10, versículo 10, você vai ver que Marcos já escreve desta maneira, de maneira simples. Olha, o divórcio. Marcos capítulo 10. Olha só o que está dizendo aqui, ó. E levantando-se dali, foi para os termos de Judéia, além de Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele. E tornou a ensiná-los.
como tinha por costume. Jesus tinha por costume ensinar o povo. E aproximando-se dele os fariseus, que eram aqueles religiosos falsos da época, perguntaram-lhe, tentando, não tentará ser o teu Deus, mas eles tentavam a Deus. É lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele, respondendo, disse-lhe, que vos mandou Moisés? E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus, respondendo, disse-lhe, pela dureza dos vossos corações os deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Então Jesus fala que Moisés, ele permitiu esse mandamento, ele deu esse mandamento para o povo judeu. Mas aí Jesus pega o quê? Lá no princípio. E por que Moisés mandou dar uma carta de desquite? Porque naquela época, a mulher, quando era repudiada, ela ficava desassistida, não tinha planos de INSS, de pensão, essas coisas tudo. Então Moisés falou assim, ele estipulou uma carta de desquite, de divórcio, dizendo o seguinte, você vai repudiar, mas você tem que dar sustento a ela, você tem que dar condição para ela viver. Porque o judeu nem isso não fazia. Então Moisés, vendo a dureza do coração deles, falou, não, quer repudiar a mulher? Vai ter que dar um sustento para ela, vai ter que cuidar da parte social da vida dela. Pelo menos isso Moisés, ele deu de mandamento aos judeus de coração duro. Então Jesus está pegando no princípio aqui, olha, mas no princípio não foi assim. Então Jesus ele veio para restabelecer o princípio da moral divina. Porém, desde o princípio da criação, olha só, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Então, o homem deixa o pai e a mãe, sai de debaixo do guarda-chuva do pai e da mãe, e ele se une à sua mulher, e a partir dali nasce uma nova família. E aí Deus diz, será, ó, estão os dois, ó, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne não tem como separar. Tem como a sua perna direita ir para um canto e a sua perna esquerda ir para o outro canto? Não tem, porque fazem parte de um só corpo. Portanto, não tem como separar. Uma só carne não tem como separar, já não serão dois. A partir do casamento se torna uma só pessoa e não tem como separar. Portanto, que Deus ajuntou não separa o homem. Então, o divórcio é o homem que colocou, Moisés colocou por causa daquela questão social. Por causa da dureza do coração dos judeus na época. Então, portanto que Deus ajuntou, não separa o homem. Está dizendo assim, não, eu odeio o divórcio. Não é para separar. E por mais que separe por causa de uma causa social, de um divórcio para estabelecer normas e tal, sociais, né, para dar um amparo para aquela mulher repudiada, certo? Mas se casasse novamente, configura adultério. Tanto ele quanto ela. Enquanto o cônjuge estiver vivo. Portanto, que Deus ajuntou não separa o homem. Quando tem essa palavra que Deus ajuntou não separa o homem, o único que pode separar um casal é o próprio Deus. Através do quê? Da morte que está em sua mão. A morte está na mão de Deus. Deus é quem decide, ele é o juiz. Ele é quem decide quem vive e quem morre. Pedrinho, ex-matador. Então, morreu ontem, domingo, por volta das 10 da manhã. Porque Deus, que é o juiz, permitiu. Chegou o momento que Deus permitiu. Então a morte, a chave da morte, do inferno, está na mão de Jesus Cristo, está em Apocalipse, capítulo 1. A morte e o inferno, as chaves da morte e do inferno, a chave quer dizer autoridade. A autoridade sobre a morte, sobre o inferno, está na mão de Jesus Cristo. Por isso que Jesus, outra parte, que não temas quem só pode matar o corpo, a carne, não fazer mais nada, mas tema aquele que tem poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. É esse que você deve temer, a Deus. Então aqui, quando Deus diz que não pode separar, não pode. Ó, aí em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. E ele lhes diz, Jesus disse aos discípulos, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar seu marido e casar com outro, adultera. Tá vendo? Aqui ele não vai citar
Marcos não cita a causa de prostituição, porque Marcos já está escrevendo para os gentios. Não é como Mateus, que citou aquela causa, porque teve uma causa de prostituição no Velho Testamento que os judeus praticavam e conheciam. Tanto é que quando a moça provava, quando o judeu chegava e falava assim, não, eu peguei essa mulher aqui, essa jovem, mas ela não é mais virgem e tal. E aí os pais traziam os lençóis com a prova do sangue da virgindade da sua filha, que na noite da núpcia eles recolhiam e guardavam aquele lençol, que era uma prova testemunhal. Que entregou aquela filha virgem àquele judeu, que queria repudiá-la, dizendo que não era virgem, não era mais virgem quando entrou a ela pela primeira vez na noite núpcia. Então os pais levavam aquele jovem que estavam caluniando a sua filha diante dos magistrados, dos anciãos na época, e aquele jovem ele tinha que indenizar os pais da moça, certo? E ele levava chibatadas e ele tinha que ficar com a moça até o final dos seus dias, até o fim. Então existia essa lei em Israel, certo? Quando configurava a causa de prostituição, aí sim a moça era apedrejada, ele estava livre para casar com outra e não era adultério. Caso contrário, ele a difamava e ele tinha que ficar com ela até o final, enfim, certo? Uhum. Por que José ele queria fugir quando descobriu que Maria estava grávida? Ele queria fugir, por quê? Porque se ele leva para os judeus que Maria está grávida sem antes consumar o casamento da noite de núpcia, os judeus iam apedrejá-la, porque ia configurar prostituição. Entendi. Agora, para confirmar essas palavras, você está com a Bíblia aí? Tô aqui. Então, abre aí em Romanos capítulo 7. Jesus levantou o apóstolo Paulo para escrever 13 cartas doutrinárias, para ensinar a igreja. Jesus passava para Paulo, pela pessoa do Espírito Santo, todo o ensinamento, e Paulo ele ia escrevendo aos povos, aos crentes, de todas as épocas, em todos os lugares. Capítulo 7 da sua carta aos crentes que estavam em Roma, aos romanos. Capítulo 7, versículo 3, Paulo diz assim, ao versículo 2, eu vou pegar o versículo 2 e o 3. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, tá vendo? Ela divorciou do marido, mas o marido está vivo lá. Está vivo, um exemplo. Enquanto o marido viver, está ligada pela lei. Tá vendo? A mulher está ligada pela lei. Houve uma lei que casou os dois. Você vai casar. Por isso que eu pergunto às pessoas, você casou no cartório, tem ali uma certidão de casamento? Então, está ligada pela lei ali, está ligada. E Deus honra as leis constitucionais. Desde que as leis não contrariem ali a sua palavra. E assim, irmão, por exemplo, se a parceira traiu o seu marido, ou seu marido traiu sua parceira, estão casados, o que deve ser feito nesse caso? Então, aí que acontece? Jesus falou o quê? Jesus falou da dureza do coração dos judeus. Os judeus de coração duro, eles preferiam ver a mulher apedrejada a ter que perdoá-la, a ter que seguir em frente. Então, o que Jesus recomenda? Vamos ver o que ele recomenda aqui. Por exemplo, deixa eu concluir esse texto. Ó. Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver e está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera se for do outro marido. Está vendo aqui? Então, em caso de morte, que um ou outro pode ter novas núpcias. Olha que interessante. Aí você diz, mas e se for aqui causa de adultério, né? Aí você vai sua Bíblia mais para frente, 1 Coríntios capítulo 7. Jesus ensinou a todos nós, através do seu apóstolo, o Paulo, o irmão Paulo, porque apóstolo Paulo era o apóstolo nosso, foi constituído por Jesus como apóstolo dos gentios, ou seja, nosso apóstolo.
Gentios são É. aqueles povos que não são judeus. Então, o nosso apóstolo Paulo, que Deus levantou para nos dar, Uhum. usou ele como caneta para escrever. Resposta às perguntas acerca do casamento. Capítulo 7, 1 Coríntios. Ora, quantas coisas que me escrevestes, olha só, então os coríntios escreveram essas coisas para Paulo, perguntando, e aí, Paulo, o casamento, como vai ser e tal, e não sei o que, sei o que lá. Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, ou seja, vivesse assim que nem eu, fosse solteiro só para servir a Deus. Bom seria, que aí não haveria problema nenhum quanto a essa questão. Mas, por causa da prostituição, por causa de um homem deitar com uma mulher sem casar com ela é prostituição, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher. Cada um se casa. E cada uma tem o seu próprio marido. Cada mulher também tem o seu próprio marido. Não fique se deitando com um, com outro, com outro, com outro, não. Porque tem aí no mundo perdido, de onde nós viemos, é assim que funciona. Uma moça fica se deitando com vários homens. É o famoso ficar, né? Não, a gente tá ficando. Aí fica com um, aí não gostei não. Aí fica com outro, se deita com outro, não gostei não. Quer dizer, você entendeu? Fica sendo rodada aí pela mão dos homens, ou o homem fica pegando várias mulheres e tal. Aí no mundo machismo, no mundo de machismo, o homem se dá bem, porque pega várias. E a mulher fica mal falada, porque é rodada e tal, não sei o quê, né? Tem forma até de galinha e etc. Tal. Enfim, Paulo diz assim, mas por causa dessa prostituição, cada um tem a sua própria mulher. E cada uma tem o seu próprio marido. Ou seja, uma só pessoa. Uma só pessoa. O marido paga à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Ambos têm que se dar e se respeitar. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. A mulher não pode negar sexo ao marido. Mas tem o marido. O marido tem poder sobre o corpo da esposa. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem numa mulher. O marido também não pode negar sexo, a mulher não pode ficar sem comparecer. Olha o pastor Júlio César aí. Paz do Senhor, pastor Júlio César. Dá para você entrar nesse debate aqui, hein? Não vos defraudeis um ao outro. Então, defraudar é isso, negar sexo um ao outro, que acaba colaborando para que um dos dois cônjuges procure sexo fora do casamento. É uma das questões que complicam o casamento. É uma das questões que acaba fazendo com que ele traia a mulher ou a mulher traia ele, não é? Não vos defraudeis um ao outro, ficar defraudando, ficar negando, né, sexo um ao outro. Senão, por consentimento mútuo, por algum tempo, ficar sem sexo, por algum tempo, consentimento mútuo. Você vai entrar num acordo tal, consentimento mútuo. Por algum tempo, vamos ficar sem fazer sexo por um mês, porque vamos fazer uma campanha assim, assim. O que você acha, marido? O que você acha, esposa? E aí é um consentimento mútuo. Não, tudo bem, vamos lá, vamos fazer essa campanha e tal, vamos nos abster do sexo. Então, por algum tempo, para vos aplicar a oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Então, aí após esse apartamento, né, após esse espaço de tempo sem fazer sexo, tem que se juntar novamente antes que o diabo tente vocês por causa da incontinência, então, incapacidade de reter essas questões, ou seja, a necessidade do sexo. Então o diabo vai tentar nessa necessidade sexual, se você não fechar essa brecha, certo? Não retomar ali a vida sexual dentro do casal, certo? Então, por algum tempo você fica assim, por consentimento mútuo, depois vocês retomam a prática sexual para que o diabo não venha tentar. Então, quer dizer, a carne já tem suas fraquezas e ainda o diabo tentando, aí acaba piorando a situação. Quando pensar que não, já há a traição e, conseguintemente, acaba que uma parte não perdoa a outra, não compreende, não quer perdoar coração duro, aí é onde acaba se divorciando. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento. E Paulo, por permissão de Deus, ele deu esse ensinamento
acerca da vida sexual. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira, outro de outra. Quer dizer, Paulo tinha esse dom de ser só ele e Deus. Ele tinha esse dom de seguir a Cristo Jesus com celibato, ou seja, sem se casar, certo? Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, olha o que Paulo vai dizer aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, sem buscar, certo? Sem buscar um parceiro para a vida por causa da questão sexual e tal. Seria bom se ficarmos como eu. Mas, se não podem conter-se, casem-se. Porque é melhor casar do que abrasar-se. Então, se você não pode conter-se, porque tem muitos jovens que não podem se conter e ficam caindo em fornicação, ficam caindo, né, em relação sexual ilícita, ficam caindo em masturbação. Então, o solteiro ou a solteira, quando acontece isso, a pessoa está se abrasando. Então, ela não pode se conter, ela está se abrasando, ardendo em brasas, ou seja, se excitando fortemente, ela não pode se conter. Aí que o apóstolo nosso recomenda? Case-se. Então, case-se. Cláudia, Alexandre, boa tarde, Cláudia. Boa tarde a todos que entraram aí. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que se abrasar. Então é melhor casar do que ficar se excitando, ficar se prostituindo, não é? Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor. Então aqui Paulo ele já tira a pessoa dele de campo. Mas aos casados, porém aos casados, todavia quer dizer porém. Todavia, porém, aos casados mando, não eu, mas o Senhor. Aí já é o Senhor Jesus falando aos casados. Ao homem casado, à mulher casada aqui, já é o Senhor falando a partir do versículo 10, primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, 10. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor. Que a mulher se não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, aí não quis perdoar. Ah, meu marido me traiu, meu marido fez isso, fez aquilo e tal. Vamos supor que a mulher arrumou algum motivo para deixar o marido. Seja por questão sexual, seja por questão... o marido é bruto, casei com o príncipe, mas na verdade não era o príncipe, era o cavalo. E não estou suportando mais essa relação. É uma relação abusiva. Enfim, a mulher deixou o marido por qualquer situação que seja. Ó. Se, porém, se apartou do marido, que fique sem casar. Então, aqui proíbe o segundo casamento. Tá vendo que aqui, ó, num só versículo, permite o divórcio, se apartar, mas não permite o segundo casamento. Você viu que simplicidade? Olha, se, porém, se apartar, se, porém, se divorciar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido. Você entendeu como a palavra de Deus é simples? Entendeu? É muito simples ou não é, Camila? Se, porém, se apartar, se, porém, vier a divorciar, que fique sem casar. A Bíblia proíbe o segundo casamento. Ah, mas ela é jovem, ele é jovem. E daí? Fique sem casar. Ou reconcilie. Se, porém, se apartar, que fique sem casar. Ou que se reconcilie com o marido. E que o marido não deixe a mulher. O marido não pode deixar a mulher. Ah, mas a mulher traiu. Né? Tem muitos pastores no segundo, terceiro casamento, até quarto por aí. Não, mas a mulher traiu. Eu vou me apartar dela e vou me casar de novo. Está em adultério.
É simples assim. A palavra de Deus não deixa dúvida, não deixa margem de dúvida. A palavra de Deus é clara como a água cristalina. A palavra de Deus é mais pura do que a prata 7 vezes purificada. A palavra de Deus é a verdade para sempre. Não muda de acordo com as gerações de seres humanos que vão avançando. Não! Casamentos por contrato. Não! Casamentos assim, assado, de acordos, com acordos e etc e tal. Não! A palavra de Deus é a verdade para sempre, como foi lido em Salmo 117. A palavra de Deus, a verdade do Senhor é para sempre. Amém. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se, porém, se apartar, que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. A mulher é isso, a mulher é aquilo, larguei mesmo, casei com outra. Está em adultério, não adianta querer tapar o sol com a peneira. Ah, mas a mulher me traiu, seu coração de pedra. Quantas vezes você traiu a Deus e Deus te perdoou? Não deverias tu perdoar a sua mulher, entender que ela caiu no laço do diabo em adultério? Não deverias tu reconsiderar e perdoar a sua mulher? Seu coração de pedra. E que o marido não deixe a mulher. Não, mas ela me traiu. Não, mas ela não sei o quê. Não, mas ela não sei o que lá. Não há desculpas para fazer um segundo casamento, estando o cônjuge ainda em vida. Mas aos outros, aí o apóstolo Paulo diz assim, ó, mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente a habitar com ele, não a deixe. Então, de um casal que não servia a Deus, aí desse casal, o marido aceitou Jesus. O marido aceitou Jesus, está servindo a Jesus, mas está casado lá com a mulher que é descrente. Aí se a mulher consentir e continuar com o marido mesmo após sua conversão ao Senhor Jesus, aqui que a Bíblia recomenda, o que Paulo diz? Se algum irmão tem mulher descrente, ela não crê em Deus, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Não é para você deixar aquela mulher por conta que ela ainda não comunga da mesma fé que você. E se alguma mulher tem marido descrente da mesma sorte, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher. E a mulher descrente é santificado pelo marido. Olha que interessante. O marido crente santifica a mulher descrente e vice-versa. A mulher crente santifica o marido descrente. Olha que interessante. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Por quê? Porque tem um ali que está santificando aquela relação, aquele casamento. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se. Agora, a pessoa, você se converteu. Eu me converti, um exemplo. A mulher não quis se converter e não quis ficar comigo porque eu me converti. Aí ela quer se apartar. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Aí se ela quiser apartar, se aparte. Porque, neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Mas Deus chamou-nos para a paz. Então, se quiser ficar brigando comigo, não quer viver comigo, eu servindo a Deus, então se quiser apartar, se aparte. Porém, eu vou servir a Deus. Mas aqui está dizendo de um apartamento, mas não está dizendo que, no entanto, ele ou ela pode casar-se de novo. Então, quer dizer, é permitido até o apartamento, a separação, o apartar-se um do outro? Sim, é permitido. Porém, não é permitido, enquanto um dos dois viverem, contrair novas núpcias, ou seja, se casar novamente. Não é permitido por Deus. Não é. Então, olha o que está escrito. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvará teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvará tua mulher? Então, de um casal de não crente, quando um se converte,
Esse que se converteu não sabe se a outra parte vai ser salva ou não. Entendeu? Então, nesse caso, pode se apartar, mas aqui não está falando de um segundo casamento. Que o cônjuge que está com Deus vai viver com Deus em paz. Porque Deus nos chamou para a paz, não para ficar sendo atribulado por conta de uma relação com o ser humano. E assim cada um ande como Deus lhe repartiu. Cada um como o Senhor o chamou. É o que ordenou, é o que ordenou em todas as igrejas. Olha só o que Paulo diz mais, olha que interessante. Aqui diz o seguinte: a mulher casada, aqui no capítulo 7, ainda no versículo 39, a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Tá vendo? Versículo 39, capítulo 7, versículo 39. Tá acompanhando? Uhum. Olha o que está interessante aqui. Lê para mim esse versículo 39 aí, ô Cíntia. Se não vai dar problema, porque tá muita chuva. Tô Tá tentando ouvindo? entender um pouco. Tá mais ou menos. Tá É que tá ouvindo? chovendo forte. Tá chovendo forte aí. Tá. Tá bom. Dá pra ouvir o barulho da chuva? Tá, mas depois você vai pegar aí essa live, vai deixar salvo aqui, você vai pegar o ensinamento direitinho para você entender, tá bom? Aí eu anoto tudo aqui depois. Tá bom. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, tá vendo? Casou, meu filho, ó. Casou, já era, tá ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas, olha só que interessante, mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Nem com a ímpia ele não vai casar. Ele não pode casar nem com a ímpia, ele tem que casar com uma crente se ele se tornar viúvo. Ou melhor, se ela se tornar viúva, né? Ó, mas se falecer o seu marido, ela fica viúva. Ela fica livre, no caso do marido, o marido fica viúvo também. Uhum. Aí fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor, contanto que seja com uma pessoa crente. Então, tipo, não primeiro, pode ser com outra pessoa do mundo. Não pode. Não pode. Mesmo se a pessoa, não pode. todo mundo querer mudar para ser evangélico, não pode? Se a pessoa se converter, aceitar Jesus, buscar Deus, se batizar e tal, aí ela é crente, ela é nova crente, aí pode. Ela confessou Jesus, ela veio para a igreja, aí pode. Certo? Certo. Mas se for uma pessoa ímpia do mundo, como é que o crente vai casar com o macumbeiro? O macumbeiro lá vai casar com a macumbeira. Não vai. Você acha que um muçulmano vai casar com uma pessoa crente? Ele vai casar com uma muçulmana. Da mesma forma, um crente só vai casar com uma crente. Porque o que une de verdade uma pessoa a outra é elas terem a mesma fé. Certo. Porque aí eles vão superar juntos todos os obstáculos. Eles vão andar na verdade. Eles vão buscar a verdade. Eles vão viver na verdade. Olha só. Se falecer o seu marido, então ela fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, Paulo dizendo. E também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Tá vendo só? Amém. Forte. É forte ou não é? É forte. Ó, Deus falando aí, ó. Pra quem tá com dificuldade, igual eu tava aí, eu também, ó. E o pessoal fala um monte de coisa, irmã, como que é isso, como é aquilo? Ai, tem tanta pergunta que o pessoal faz, é difícil. Responder. Mas a Bíblia, ela é muito clara, né? O ensinamento da Bíblia é muito claro, é clarinho o ensinamento da Bíblia. É que
vezes o pessoal quer ficar na parte na época de Jesus, né? O pessoal quer conviver naquela época, né? Porque lá o pessoal às vezes traía sua esposa, ou alguns casou com mais de 50 esposas. Tipo, o pessoal quer viver pra lá, né? Não quer viver o de agora, né? Aí fica difícil. Aí o pessoal fala, eles podem na época que nós não podemos agora. Tipo assim, entendeu? Aí fica aquele balanceamento. Quem tá certo, quem tá errado. E um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Aí fica confuso. Por isso que Deus nos deu pastores segundo o seu coração, que nos apacentem com inteligência. Uhum. Por isso que tem os pastores que Deus deixou na terra para nos apacentarem com inteligência. Por isso que tem os pastores. E tem os falsos pastores. Exatamente. Então, Isso que eu ia falar. qualquer pastor que for contra esta palavra, dizendo que você pode casar de novo, que você pode fazer um segundo casamento, mesmo estando ali o seu marido, no caso você, Cíntia, vamos supor que você se casasse, separasse do seu marido, qualquer pastor que chegasse para você, você é jovem ainda, bonita, você pode se casar de novo, deixa o seu marido para lá. Qualquer pastor que ensinar isso é falso pastor. É simples assim. Não é pastor de verdade. Ele está pastoreando a si mesmo. Está sendo contra a lei de Deus, né? Você entendeu? Ó, ainda no capítulo 7, escrito pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, no versículo 27 e 28. 7, 27 e 28. 1 aos Coríntios. Olha só o que Paulo diz. Estás ligado à mulher? Ligado quer dizer o quê? Ó, ligado quer dizer casado, tá vendo? Tá entendendo? Uhum. Ligado quer dizer casado. Estás casado com a mulher, estás ligado à mulher? Não busque separar-te, não busque o divórcio, não busque separar-te, certo? Está ligado à mulher, não busque separar-te. Estás livre de mulher? Eu estou livre de mulher, olha que interessante. Eu estou livre, eu sou solteiro. Eu estou livre de mulher, não busques mulher. Mas se te casares, estando livre, ó, estando livre de mulher. Mas se te casares, não pecas. Aí eu estou livre de mulher, se eu me casar, eu não peco. Livre de mulher é o quê? Eu nunca casei, eu sou solteiro, ou então eu sou viúvo. Fiquei viúvo. Eu sou livre. Uhum. Para casar o que eu quiser, desde que seja no Senhor. Uma crente. Pode aparecer a Miss Universo aqui, a mulher mais bonita do mundo. Se não é crente, para mim não interessa. Para mim não interessa, ó. Longe de mim. Com a sua beleza mundana e passageira. Porque até a uva passa. Mas a mulher que teme a Deus, essa será elogiada. Disse o sábio Salomão, que ele falou que enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme a Deus, essa será louvada. Quando ele diz enganosa é a graça e vaidade a formosura da mulher, o corpo formoso, é vaidade, ou seja, é um assopro. Em hebraico quer dizer um assopro, algo que é passageiro. A mulher está bonita, hoje, amanhã já está tudo velha, enrugada, tudo murcha. Por quê? Porque é passageira entendeu? Essa formosura é passageira. Então, quer dizer, eu estou livre de mulher, se eu me casar, eu não peco. Aí fala assim também da virgem, que é uma jovem ou uma jovem solteira. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne. Então, quando você se casa, você tem tribulação na carne, por causa da questão sexual. Certo? Então, os falsos pastores, os adúlteros que estão no segundo casamento, terceiro casamento, estão usando este versículo aqui, torcendo-o. Estão torcendo a palavra de Deus, estão falsificando a palavra de Deus, pegando este versículo para dizer assim, ó, está ligado à mulher, não busque separar-te. Está livre de mulher, ou seja, você divorciou, está livre de mulher, você divorciou, você está livre, você divorciou, você está livre. Ó, não busque mulher, você divorciou, não busque mulher, mas se te casares, não pecas. Você divorciou,
divorciou, você está livre de mulher. Se você se casar, não peca. Entendeu como eles torcem a palavra de Deus? Entendeu como eles estão falsificando a palavra de Deus? É verdade. Aqui não está dizendo estás livre de mulher, não está querendo dizer estar divorciado de mulher, está querendo dizer estar solteiro ou viúvo. Livre de mulher, compreende? Está solteiro ou está viúvo? Isso que quer dizer livre de mulher. É simples assim as escrituras. Estás livre de mulher? Você é solteiro? Você é viúvo? Se te casares, não pecas. Assim como a virgem. Por isso que no mesmo texto, Paulo coloca a virgem. Assim é a virgem. Se a virgem também se casar, ela não peca. Então o que acontece? Não está falando do divorciado. Porque é impossível que uma mulher divorciada seja ela virgem, depois de já ter contraído núpcias com o seu marido. Então, no mesmo texto que coloca falando sobre a jovem virgem, fala do jovem que está livre de mulher ou do viúvo que está livre de mulher. Assim, comparado com uma virgem que está livre de homem, porque ela nunca casou. A virgem nunca casou, é jovem. É jovem. Ainda que seja uma mulher de mais de 20 anos, 30 anos, ela nunca teve relacionamento com homem, ela é virgem. Se ela se casar, ela não peca. Se o jovem solteiro se casar ou viúvo se casar, ele não peca. É simples assim. Então, não vão ou não vá atrás de falsos pastores que estão no segundo casamento, no terceiro casamento. São adúlteros. E, pastor, e como... Falsos da palavra de Deus. Deixa eu perguntar. Por exemplo, se duas pessoas, um casal, supondo que não é da igreja, não é evangélico, e eles não sabem dessa doutrina, da palavra de Deus, eles casaram segundo casamento. E se eles um dia quiser ir numa igreja e começar a entender sobre dessa palavra, como fica esse casamento? Eles têm que abandonar o adultério, não é? Eles têm que abandonar o adultério. Porque casamento não tem ignorância. Para casamento não tem ignorância. Então eles têm que divorciar, é isso? Eles têm que apartar-se do pecado. O que é apartar-se do pecado? Eu já vi testemunhos de pessoas assim nessa situação aí no YouTube. Pessoas que os olhos foram abertos para a verdade, falaram, nossa, eles se conscientizaram, aquele casal se conscientizou, é uma questão de conscientização pela verdade. Quando Jesus disse, se a verdade, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade vos libertará. O que liberta o ser humano do pecado? É a verdade. Então eles estavam ali num erro de adultério, por quê? Porque não conheciam a verdade. Então, logo em que eles passam a conhecer a verdade liberta eles do pecado. Peraí, opa, nós estamos no pecado de adultério. Aí conhece a verdade que é Jesus. Aí eles se apartam do adultério, que é o pecado. Que por mais que os dois gostem um do outro, se eles continuarem nesse pecado, ambos vão para o inferno. E aí fica a critério de cada um desses dois, porque os dois estão em laço de adultério. Fica a critério de cada um, porque a responsabilidade é pessoal. Em Ezequiel 18:4 está escrito assim, Deus disse, toda alma me pertence, a alma do Pai e a alma do Filho são minhas. A alma que pecar, essa morrerá, dizendo, a responsabilidade é pessoal. Então são dois ali, mas os dois não são uma só carne. Os dois estão no adultério. Os dois aí não são uma só carne. E aí sim, é fácil os dois se apartarem. Por quê? Os dois não são uma só carne. Adultério. Lembra da comparação que o pastor Júlio César fez? Tá o leite puro. Se eu colocar o café, aquele leite continua puro ou aquele leite foi adulterado? Aquele leite foi adulterado. Por quê? Porque juntou um café ali
e o negócio ficou adulterado. Então, quer dizer, essa mulher não é desse homem, os dois se juntam, tem uma adulteração aí no relacionamento, tem adultério. E aí eles conhecem a verdade. E a verdade liberta, a verdade entra aqui dentro da consciência humana. Aí eu estou casado com a mulher ali. E ela é casada comigo. Nós viemos do mundão, mas nós estávamos em adultério, mas nós não sabíamos. Quando nós chegamos na verdade, o que nós temos que fazer? Nós temos que abandonar o pecado. Ela gosto muito de você, mas isso aqui não está certo. Por isso que Jesus falou, quem ama mais a mulher do que a mim não é digno de mim. Se o homem amar mais a mulher do que Jesus, ele não vai largá-la nunca, mesmo estando em adultério. Por isso que nós devemos amar mais a Jesus do que nossa família, do que nossa mulher, marido, tudo. Amar Jesus acima de tudo. Esse é o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o teu próximo a ti mesmo. Então você ama o seu próximo a você mesmo. Peraí, mas eu amo Jesus acima do meu próximo. Minha mulher, antes de ser minha mulher, é meu próximo. Se eu estou em adultério com ela, peraí, eu amo mais Jesus do que minha mulher, vou largá-la. Por quê? A questão de eternidade é muito mais elevada do que essa questão de conjunção carnal, do que essa questão de vida nesse corpo físico que é tão passageira, é tão limitada. Olha em Hebreus capítulo 11, que Moisés, ele, pela fé, ele abandonou o título de ser chamado filho da filha de Faraó. Por quê? Porque ele teve, assim como algo melhor, a vida eterna, do que o gozo do pecado, que é tão transitório, é tão passageiro. Você entendeu que a responsabilidade é pessoal? Você entendeu que quando eles conhecem a verdade liberta eles e eles não vão continuar no erro, no pecado? E você quer saber por que não existe ignorância na questão de casamento? Por exemplo, João Batista. Quando João Batista repreende o rei Herodes, você não pode possuir a mulher do teu irmão Filipe, a Herodias, porque você está em adultério. Porventura, Herodes, Filipe, essa gente era crente? Era seguidora de Deus? Não era. Mas o profeta repreendeu, dizendo que está errado aquele casamento. Então, o casamento, mesmo na impiedade, se não estiver dentro dos padrões da Bíblia Sagrada, é condenável, é adultério. Mas o falso pastor, o falso profeta vai dizer, não, isso aconteceu na época da ignorância. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, não pode ficar no adultério aí que não tem problema não. Porque é falso, pastor. Então, quer dizer, fica a critério de cada consciência. Eu não vou pagar pelo pecado desse casal. Se eles conhecerem a verdade os liberta. O que é conhecer a verdade? Espera aí, eu li a Bíblia, é a verdade. Eu conheço isso aqui, ó, como verdade. Eu reconheço isso aqui é verdade. Se eu conhecer essa palavra como verdade, eu nunca vou manter um laço de adultério. Eu nunca vou permanecer no laço do adultério. Eu nunca vou querer continuar em adultério. Por quê? Porque eu conheço a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Por isso Jesus disse, a porta para entrar no céu é apertada. Por isso ele também diz, o caminho, ou seja, a porta é estreita e o caminho é apertado. O caminho é apertado, a porta é estreita. Tem que ter renúncia. Ele não vai forçar ninguém a abandonar pecados. Mas a palavra dele irá julgar naquele dia. Ele mesmo disse, Jesus disse, eu não vos julgo, mas a palavra que vos tenho falado, esta palavra vos julgará no último dia.
Glória É a a Deus. palavra de Deus que vai julgar. Então, o que acontece? É que nem está escrito lá em Hebreus, capítulo 13, salvo engano, que aos adúlteros Deus os julgará. Cabe a nós falarmos a verdade que está na Bíblia. Fica a critério de cada pessoa individualmente crer e praticar esta verdade ou não. Crer e praticar a verdade do Evangelho ou não. Fica a critério de cada um. Senhor, muitos estão te abandonando, porque eles disseram assim, duro é ouvir esse discurso. Duro é ouvir esse discurso. Aí foi saindo fora da pregação de Jesus. Foi um monte saindo fora, abandonando Jesus. Um monte de discípulo abandonando Jesus. Duro é ouvir esse discurso. Quem pode suportar? Aí foi abandonando. Porque é duro um discurso como esse. Aí o Pedro chegou lá, ó, Senhor, tem muitos discípulos abandonando o Senhor e indo embora, hein? Aí Jesus falou assim, vocês querem ir também? Vocês querem ir também? Aí os discípulos falaram, não, os discípulos disseram assim, não, Senhor, para onde vamos nós? Se o Senhor tem palavras de vida eterna. Nada podemos contra essa verdade. Nada podemos contra essa verdade, a não ser a favor dessa verdade. Fala aí. Irmão, por exemplo, se uma irmã ela tá casada e o marido dela ela continua na traição com ela, mas ela não quer largar ele, mas ela fica na oração, ela é bem firme com Deus. Ela faz tudo que Deus pede, ela faz tudo que na Bíblia está escrito. Mas ela não quer largar dele, por causa que ela está bem. Ela está certinha. Ela está certinha, ela está buscando a Deus o particular dela, porque a salvação é individual, a responsabilidade é pessoal. Por que Jesus falou, naquele dia estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Aí entra a individualização da salvação, a individualidade da salvação. Aquele que está sendo infiel ao seu cônjuge será deixado, ou seja, perdição. Porque os adúlteros não entrarão no céu. Mas a mulher suportando, firme e forte nos pés do Senhor ali, ela é salva no Senhor. Amém. Entendeu? Uhum. Ela está seguindo a palavra de Deus certinha. Ela está buscando a Deus, orando por ele, para Deus ter compaixão da alma dele, salvar ele, converter ele. E quem sabe Deus pode fazer uma obra. De onde sabe, sua mulher, se salvará teu marido? Você não sabe, então ora, busca Deus. E quem sabe Deus pode fazer a obra e ele abandonar aquela vida dupla, aquela vida com a amante, e pode firmar os passos com ela no Evangelho e os dois ficarem bem com Jesus. E na hora do arrebatamento, os dois serão levados. Não será o caso de dois estarem numa cama, um será tomado, outro será deixado. Então vai acontecer muito disso. O cônjuge infiel que está traindo ali o seu cônjuge, a mulher infiel ou o marido infiel, será deixado para trás no arrebatamento. E se ele morrer ali naquele adultério, ele vai para o inferno. Entendeu, irmã Cíntia? Entendi. E, irmão, é assim, se a pessoa casa só no civil, é perante Deus também ou não? O casamento mais importante é perante o civil, é na lei, que está ali dizendo que você, a partir dali, você tem uma certidão de casamento. Esse é o principal casamento. Aí, quando supor que tá um casal vivendo junto, tá em fornicação. Está ali numa relação sexual ilícita, então eles vão oficializar o casamento. Eles já estão na igreja, estão oficializando o casamento. Vão oficializar o casamento na lei civil do nosso país. Em Romanos 13 está dizendo que todas as autoridades foram constituídas por Deus e que nós temos que ser sujeitos às autoridades superiores, que são ministros de Deus para o nosso bem. Então nós vamos ali
fazer essa parte que alegra o coração de Deus. Casamos no civil, saímos da fornicação. Quando nós vamos ali na igreja receber as bênçãos espirituais, como nós costumamos fazer, mas quando nós casamos ali Deus já abençoa ali a nossa vida a partir dali, porque cessou o pecado da fornicação a partir dali. Assinando papéis com juiz de paz, testemunhas, a partir dali cessou o pecado da fornicação. A partir dali, as coisas vão bem para você. A partir dali, tudo vai bem para você. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 28 e 29, que diz: essas 4 coisas vocês devem se abster. Entre elas, a fornicação. Bem vos vá. Se isso fizerdes, bem vos vá. Saúde. E aí, a partir dali, bem vos vá. Você abandonou a fornicação, se absteve da fornicação, e a partir dali, Deus abençoa a vida do casal, Deus abençoa a sua família. Amém. Aí você vai na igreja e fala, mostra a certidão, aí o pastor levanta a igreja em oração para orar por vocês, para Deus confirmar as bênçãos na vida de vocês, e a partir dali vocês entram em comunhão com a igreja do Senhor, porque já não há mais o pecado que impede de andar em comunhão. Entendi. E sim, para conhecer, por exemplo, como assim, na minha parte, não só na minha parte, mas tem várias pessoas que são solteiros e solteiros, nunca casaram também. Como eles fazem para poder um conhecer outra pessoa? Porque não fala que não pode ser tocado, não pode beijar, não pode abraçar. Como que a gente tem que chegar nessa pessoa? Então, você conhece a pessoa primeiro, você está na mesma igreja, você está na mesma fé, no mesmo grupo, certo? As mesmas coisas, vocês estão em comunhão, os mesmos grupos de WhatsApp, você conhece o pai, a mãe da pessoa, vocês vão se conhecer, a família de um conhece a família de outro, e ali um vai observando o outro, para ver se é isso mesmo. Por exemplo, uma dica, você vai observar como é que ele trata a mãe dele. Você que é futura esposa, candidata à esposa dele, você vai observar como é que ele trata a mãe dele, que é como ele vai te tratar no casamento. Um exemplo, só um exemplo. Pai, senhor, filho, tudo bem? Minha esposa chegou aqui agora. Você entendeu? Então, da mesma forma, a jovem vai observar como é que ele trata o pai dele. Você entendeu como é que ele trata a mãe dele? A jovem vai observar como é que ela trata a mãe dele. E ele vai observar como é que a jovem trata o pai dela e tal. Ali eles vão se conhecendo e tal, vão buscando a Deus em oração. Senhor, o Senhor que conhece o futuro, se é isso mesmo e tal. A gente vai casar, tem um compromisso de casar, né, de se casar e tal, para vivermos juntos, servindo ao Senhor. Então, aí você vai orando, Senhor, se for da tua vontade, confirma, e se não for, que o Senhor permita que isso passe um vento e que cada um vai para o seu canto e que a gente desista dessa situação. Entendeu? Tipo, vocês vão orando. A oração, ela sempre é a melhor dica. É a oração. Os jovens estão ali querendo, sonhando, né, se casar e formar uma família, então deve orar. Deve orar. Certo? Porque Deus é quem conhece os corações e Deus é quem conhece o futuro. Entendeu? Amém. Não é, eu só vou conhecer se eu ficar beijando, carícias, etc. Então, beijo faz parte de carícia e tal, vai se beijar, vai ficar acariciando, fatalmente vai fornicar. Aí fornicou, aí a relação já estraga, aí o negócio já fica meio, né? A não ser que seja, já fornicou, então já vamos dar entrada no papel logo, porque se ficar enrolando, fica anos da fornicação e Jesus volta e fica os dois aí por causa do pecado da fornicação. Então, ainda tem aqueles que ainda acabam sofrendo uma certa angústia, que acaba fornicando antes de casar e por isso ele sofreu aquela angústia e tal. Então, esperar é melhor pelo casamento. Se puder esperar, espere. Após o casamento, aí sim, uma relação sexual que é aprovada por Deus, porque é feita dentro do casamento. O sexo é bom, desde que seja praticado dentro do casamento. Fora isso, ele traz angústias. Certo? Certo. Entendi. Então, já tirou minhas dúvidas. E algumas pessoas entraram aqui, sim, viu, pastor? Eu vi, só que falou comigo.
Eles entraram, eles viu aqui a mensagem, mandaram até mensagem que no WhatsApp apareceu pra mim. Aí eu já fiz as perguntas que eles mandaram, eu mandei tudo pra você. Então é isso, agora tirou Então, as os jovens dúvidas. têm que esperar no Senhor e evitar a fornicação a todo custo aí. Tá É bom? verdade, tá bom. Obrigada, viu, E pastor? Pra você aí na Deus abençoe. com Deus, a paz do Senhor aí pra vocês. Paz do Senhor. Fique com Deus, irmã. Cíntia, Deus abençoe. Amém. Paz. É isso aí. Algumas dúvidas aí sobre o casamento. Então fica aí para vocês meditarem, tá bom? Meditem. Meditem nessa palavra de dia e de noite. Seja o escravo da palavra de Deus. E aí, qualquer pessoa que vier te trazer outro ensinamento, você não vai aceitar. Tá bom? Mateus escreveu para os judeus. Por isso que somente Mateus. Você vê que quando o cara quer falar que o segundo casamento é permitido, ele só vai te mostrar Mateus 19, Mateus capítulo 5. Ele só vai te mostrar esses dois versículos aí, só. Ele nunca vai te mostrar Romanos 7 e nem 1 Coríntios 7. Nunca vão te mostrar isso. Certo? Porque são adúlteros. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.